Bom, vamos lá para o artigo 12 agora. E o artigo 12 tem que ficar bem atento, né? Vamos lá para a gente fazer uma leitura atenta dele. As previsões da Receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhados demonstrativos de sua evolução nos últimos 3 anos e na projeção para os 2 seguintes, aqueles se referirem da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Bom, então, o artigo 12, ele tem a ver com a normatização da previsão da receita. Então, pessoal, antes da lei de responsabilidade fiscal, não existia uma regulamentação. Basicamente, o que existia era o artigo da Constituição Federal falando que a receita, no orçamento, né, na lei orçamentária, a receita é prevista e a despesa é fixada. E nessa previsão, se o governo arrecadasse mais ou menos do que tinha de previsão, isso não representava uma ilegalidade. Com a edição da lei de responsabilidade fiscal, não é que errar previsão seja uma ilegalidade. Porém, tem que ter uma maior responsabilidade na hora de fazer a previsão da receita. Por quê? Porque quando o ente faz uma previsão de uma receita superestimada, ele também pode superestimar a despesa. E aí, ele acaba gastando mais do que arrecada e acaba gerando no futuro um desequilíbrio orçamentário e financeiro. Então, em decorrência disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu esse artigo 12, que fala que na hora que for encaminhada a lei orçamentária, a projeção da receita ela tem que levar em consideração, como a gente visualizou, né? Voltando lá para o dispositivo, né? Os efeitos das alterações na legislação, né? Claro, se foi criado tributo, se foi extinto tributo, se foi ampliada a receita em decorrência de aumento da base de cálculo, de alíquota, isso tudo altera a previsão da receita. A variação dos índices de preços, né? Principalmente lá da inflação, os índices que medem GPM, IPCA, do crescimento econômico, né? Do crescimento do PIB, ou não também interfere na previsão da receita, ou qualquer outro fator relevante. Então, basicamente, tem que ter a observação disso tudo e tem que ser encaminhado, quando for encaminhada a proposta, tem que ser encaminhado com essa metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Então, basicamente, tem que ser uma previsão, mas uma previsão baseada em uma metodologia. E essa metodologia, essas premissas que foram utilizadas, elas têm que ser encaminhadas junto com a previsão da receita. Então, se o governo, por exemplo, né, fazer uma previsão da receita, onde ele superestimativa a receita sem estar baseado em nenhum fundamento técnico, ele pode ter suas contas rejeitadas em decorrência da previsão da receita superestimada. Por quê? Por aquilo que exatamente que eu falei, que a superestimativa da receita ela possibilita aumento maior de despesa. Por exemplo, vamos supor que um governo faça uma projeção lá e entenda que vai arrecadar 50 milhões no ano. Beleza. Aí ele fala assim, não, mas eu vou botar 80 milhões. Por quê? Porque eu quero gastar mais. Só que ele acaba botando uma despesa fixada de 80 milhões, já que ele tem uma receita estimada de 80, só que ele acaba gastando os 80 só arrecadando 50. Então ele acaba tendo uma insuficiência financeira de 30. Então, para evitar exatamente essa questão, é que tem que ter uma metodologia, tem que dizer quais são as premissas utilizadas, exatamente para que aquela previsão seja fundamentada, ok? Então tem que tomar cuidado com esse artigo 12. Então tem que ter previsão da receita, né? Tem que ter atender alterações na legislação, variação do índice de preços, crescimento econômico, qualquer outro fator relevante. E tem que ter essa projeção, tá, gente? Tem que ter, quando ela é encaminhada, quando o projeto de lei orçamentária é encaminhado, ele tem que ter esse demonstrativo. E nesse demonstrativo, tá, ele tem que trazer o quê? A evolução nos últimos 3 anos da projeção da receita para os 2 seguintes. Então vamos supor que seja projeto de lei para 2021, por exemplo, né? Então, no demonstrativo vai ter que ter a previsão da receita para o ano em que se refere, que é 2021, só que sua evolução nos últimos 3 anos, então a gente entraria 2020, os últimos 3 anos, 2019 e 2018. E a projeção para os 2 seguintes, 2022 e
2023. Então, basicamente, vai ter ali uma visão de 6 anos. Por quê? Exatamente para o Poder Legislativo, quando aprovar esse orçamento, verificar se realmente não está tendo aí uma discrepância, nada que possa estar dentro dessa contextualização, descontextualizado, digamos assim, né? Que não esteja baseado em premissas ou cálculo. Então, você imagina, né, um ente que arrecada todo ano 50 milhões e no ano ele passa para 80 milhões sem dizer o porquê. Então, é claro que o Poder Legislativo vai questionar. Então, ele tem que explicar, comprovar, através dessa metodologia, dessas premissas, por que daquele plus, por que daquele algo a mais. Então, hoje a previsão da receita tem que ser feita com responsabilidade, sob pena do gestor ter suas contas questionadas em decorrência dessa previsão, muitas vezes superestimada da receita. Bom, e esse dispositivo 12, ele tem alguns artigos, parágrafos importantes. Então, por exemplo, o parágrafo 1º fala que a reestimativa da receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Então, é mais um item importante, porque antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que acontecia, né? O projeto de lei era encaminhado pelo Poder Executivo, por exemplo, com 50 milhões de receita. E quando chegava no Poder Legislativo, muitas vezes eles passavam para 60 milhões, aumentava essa previsão. Por quê? Exatamente quando ele aumenta, sobra recurso livre para ele poder jogar ali novas despesas que eles poderiam colocar através de emenda. Então eles superestimavam a receita ou reestimavam a receita para colocar mais despesas, né? O Poder Legislativo via emendas. Então, para evitar esse problema, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que ela fez? Ela trabalhou essas questões de forma a impedir que haja reestimativa de receita pelo Poder Legislativo. É claro, só se tiver erro de ordem técnica ou legal. Por quê? Porque pode ser que o Poder Executivo, por exemplo, do Estado, quando ele mandou o projeto de lei, esqueceu de botar a receita do ICMS. Aí, é claro, ali tem um erro de ordem técnica ou legal, tem uma omissão, né? Então ali ele esqueceu de botar a previsão de receita do ICMS. Aí o Poder Legislativo pode inserir essa previsão da receita. Agora, fora isso, fora questões de erro ou omissão de ordem técnica ou legal, o Poder Legislativo não pode reestimar a receita, perfeito? Então vamos voltar lá que tem outro dispositivo. Parágrafo 2º, tá, gente? Ele está suspenso, mas ele fala da regra de ouro. Fala assim, né? O montante previsto para as receitas com operação de crédito não poderá ser maior do que as despesas de capital constante no projeto de lei orçamentária. Isso aqui basicamente é o que a gente chama de regra de ouro, perfeito? Agora, por que, né? Nesse caso, esse dispositivo está suspenso? Exatamente porque ele não tem uma exceção que está na Constituição Federal. Então, só para a gente entender, o que é a regra de ouro? Se a despesa de capital está no valor de 100, o máximo que pode ter com receita de operação de crédito é 100. Ou seja, você não pode ter uma receita com operação de crédito maior do que a despesa de capital. Porque o que o legislador entende? Que se você pegar mais dinheiro emprestado do que você tem de despesa de capital, você vai acabar pegando dinheiro emprestado para financiar a despesa corrente. E é exatamente o que ele não quer, né? O legislador que de alguma forma quis impedir que se pegue dinheiro emprestado para financiar a despesa corrente, que pegue dinheiro emprestado só para financiar a despesa de capital, perfeito? Ou seja, investimentos e não para aquela despesa corrente que é a despesa do dia a dia. Essa que é a regra de ouro. Porém, esse artigo está suspenso, mas a regra de ouro continua valendo, porque a regra de ouro está lá no artigo 167 da Constituição Federal, inciso 3º, que fala a mesma coisa, ó. A realização de operações de crédito que excederem o montante das despesas de capital são vedadas. Então não pode realizar operações de crédito em montante superior à despesa de capital. Ou seja, a regra de ouro continua, né, valendo aí no artigo 167 da Constituição. Porém, ela tem essa exceção que não foi observada na elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal, ó. Ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa aprovada pelo Poder Legislativo, ó, por maioria absoluta. Cuidado, tá, gente? Para ultrapassar a regra de ouro, tem que ter uma aprovação
pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. E mesmo assim, essas despesas novas serão custeadas mediante créditos suplementares ou especiais, ou seja, aprovadas mediante créditos suplementares ou especiais por maioria absoluta. Cuidado, tá, gente? Eles adoram trocar aí por 3/5, mas não pode, é só por maioria absoluta. Então não cai nessa pegadinha. Então, pessoal, só para a gente, mais uma vez, né, visualizar essa questão, quando cai em prova, ficar atento. O que é a regra de ouro? É aquela regra que fala que a receita com operação de crédito não pode ser maior do que a despesa de capital, tá? Então, qual é o objetivo dessa regra de ouro? O objetivo é evitar que se pegue dinheiro emprestado para financiar a despesa corrente. É isso que a regra de ouro tenta impedir. Agora, por que esse parágrafo, né, esse dispositivo da lei de responsabilidade ficou suspenso? Exatamente porque não tem exceção. É possível sim ferir a regra de ouro, mas não atender a regra de ouro precisa exatamente dessa maioria absoluta do Poder Legislativo. Então precisa de uma autorização através de um quórum qualificado, que é a maioria absoluta, para aprovar despesas adicionais que só poderão ser autorizadas mediante créditos suplementares e especiais. É até interessante que no orçamento de 2020, né, a União ela já fez um orçamento dizendo que ia pegar mais dinheiro emprestado do que a despesa de capital, né? Por quê? Mas só que ela colocou lá uma observação: essas novas despesas, né, que estavam na LOA, só seriam autorizadas se houvesse aprovação pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. E foi exatamente o que aconteceu, né? Depois, logo em seguida, o Poder Legislativo aprovou por maioria absoluta, esse crédito suplementar, esse crédito especial, num valor superior, tá, gente, à regra de ouro. Então você acabou tendo receita com operação de crédito num valor maior do que a despesa de capital. E com essa diferença, o governo financiou despesas correntes, tá? Mas só foi possível em decorrência dessa autorização, mais uma vez, tá, gente, por maioria absoluta. Bom, vamos para mais um dispositivo, que é o último, né? Aí do artigo 12, esse importante artigo 12, parágrafo 3º, que fala assim: o Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final, para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e estimativas da receita para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e suas respectivas memórias de cálculo. Então, só para lembrar, tá, gente, que nesse caso específico, quem elabora o orçamento é o Poder Executivo, lembra? É o Poder Executivo que elabora o orçamento e encaminha para o Poder Legislativo. Porém, os órgãos que têm autonomia orçamentária, como, por exemplo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Tribunal de Contas e Ministério Público, eles elaboram suas propostas e mandam para o Poder Executivo consolidar. Então, quem elabora as propostas dos órgãos que têm autonomia orçamentária são os respectivos órgãos. Quem encaminha suas propostas para o Poder Executivo, esse sim elabora o projeto de lei orçamentária para encaminhar para o Poder Legislativo. Então, o que esse artigo, esse parágrafo 3º, nesse artigo 12, fala? Que antes disso, né, o próprio Poder Executivo ele tem que encaminhar a previsão tanto da receita quanto da receita corrente líquida, exatamente, né, 30 dias antes dos outros poderes elaborarem suas propostas, porque sem essas informações, os outros poderes inviabilizariam, né, a elaboração das propostas pelos outros poderes, tá bom? Então tem esses 30 dias antes por exemplo, o Tribunal de Contas tem que elaborar seu orçamento. 30 dias antes, o Poder Executivo tem que encaminhar lá a previsão da receita, né? E a previsão da receita corrente líquida para, assim, o Tribunal de Contas poder elaborar sua proposta parcial para encaminhamento para o Poder Executivo. Então, pessoal, só para destacar mais uma informação relevante aí, lembrar que as propostas parciais, né, dos órgãos que têm autonomia orçamentária e financeira são encaminhadas antes
da elaboração da proposta final, que é elaborada pelo Poder Executivo, que consolida todas. Então, logicamente, esses poderes, que têm autonomia orçamentária e financeira e órgãos, como Tribunal de Contas e Ministério Público, precisam da previsão da receita antecipadamente da previsão da receita corrente líquida para elaborar suas propostas parciais. Por isso, tem esse prazo de 30 dias antes do prazo do encaminhamento das propostas parciais ser divulgado aí a projeção da receita e da receita corrente líquida. Então, cuidado, tá, gente, com esse artigo 12. Bom, vamos fazer a visualização agora do artigo 13º, que fala assim: no prazo previsto no artigo 8º, né, lembrar que esse prazo é aquele prazo de 30 dias após a publicação do orçamento, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação. Exatamente como eu falei, né, quando eu falei do artigo 9º, para possibilitar aquele acompanhamento, né, bimestral para verificar se tem risco de não cumprir as metas fiscais. Então, as receitas elas são desdobradas pelo Poder Executivo. Lembrar que é o Poder Executivo que faz isso, né? Em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Então, né, como a gente já tinha visualizado, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe uma série de inovações para tentar, de alguma forma, minimizar aí o desequilíbrio orçamentário e financeiro que vem acontecendo com frequência. Então, hoje, né, após a Lei de Responsabilidade Fiscal, após a publicação da LOA, lembrar que a data da publicação, o Poder Executivo deve elaborar em até 30 dias, tá, gente? Então, é até 30 dias da publicação. Cronograma mensal de desembolso, então é importante lembrar que esse cronograma de desembolso ele é mensal, e as metas bimestrais de arrecadação. Então, eu sempre gosto de alertar os alunos para não cair nessa pegadinha. O artigo 13º fala em metas bimestrais. E o artigo 8º, ele fala em cronograma mensal de desembolso, que também tem que ser publicado no mesmo prazo da publicação da LOA. Então, geralmente, né, esses atos eles são publicados juntos, né, porque tem a ver meta de arrecadação com cronograma de desembolso, né, porque você só desembolsa basicamente o que você arrecada. Então, tem essas questões aí englobando esses dois pontos. Então, são as novidades, né, que foram inseridas aí dentro do contexto orçamentário pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, pessoal, já sabe, né? Passados até 30 dias da publicação da LOA, tem que ser publicado esses atos pelo Poder Executivo, cronograma mensal de desembolso e as metas bimestrais de arrecadação. Então, vamos supor que o governo vai arrecadar 24 milhões. Né? Então, todo mês, todo bimestre, ele tem que ter um ato dizendo quanto que a previsão de arrecadação por cada bimestre. E aí, quando efetivamente, né, for verificado aquele risco de não cumprimento das metas, a primeira coisa que tem que ser vista é se a receita arrecadada no bimestre está compatível com a receita prevista. Porque se a receita arrecadada tiver menor do que a receita prevista, o governo vai ter que fazer limitação de empenho e movimentação financeira, porque aí vai ter risco de não cumprir as metas fiscais. Então, teoricamente, ele vai ter que mexer lá na sua programação financeira, no seu cronograma mensal de desembolso. Então, é importante destacar que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela tenta evitar esse desequilíbrio orçamentário e financeiro. Então, toda vez que o governo verificar, né, ele faz isso até 30 dias após a publicação da LOA, mas toda vez que ele verificar que tem ali uma necessidade de readequação em decorrência de mudanças, né, nas suas projeções, aí ele vai ter que fazer lá uma reestimativa da receita, né, reestimar as metas fiscais para poder compatibilizar com seu fluxo de caixa, para depois não ter problema no fluxo de caixa. Então, basicamente, é isso que a gente visualiza nessas inovações trazidas tanto pelo artigo 8º, com a publicação de um ato, né, do Poder Executivo com a cronograma mensal de desembolso, e
um ato do Poder Executivo com a projeção das metas bimestrais de arrecadação. Perfeito? Bom, vamos trabalhar agora o artigo 14. Né? O artigo 14 ele regulamenta as questões envolvendo renúncia de receita. É importante destacar, né, que esse dispositivo, o artigo 14, ele tem a ver com um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o equilíbrio orçamentário e financeiro. Então, o que gera desequilíbrio orçamentário? Né? Primeiro, gastar mais do que arrecada. Né? Então, quando o lado da despesa é um lado importante, então foram estabelecidos limites de gastos para determinadas despesas. A segunda é exatamente renunciar às receitas, porque acontecia muito e não tinha assim uma regra definida em relação a esses atos que concediam isenções, anistias, crédito presumido, qualquer ato que ia resultar em perda de receita, em renúncia de receita, abrir mão de receitas. Então, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele veio exatamente para, de alguma forma, regulamentar isso, evitar que esses atos provenientes de renúncia de receita, essas concessões, pudessem, de alguma forma, desequilibrar o orçamento. Então, agora, para conceder qualquer ato que vá resultar em renúncia de receita, tem uma série de condições que têm que ser atendidas, né? E essa é exatamente o que a gente vai estudar agora. Então, vamos lá para o artigo 14. Vamos lá. Então, olha só, concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Então, basicamente, que ele só está regulamentando benefício, incentivo ou ampliação, concessão, ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Então, por exemplo, não é quando o governo, por exemplo, faz um empréstimo para a Venezuela e abre mão do pagamento. Isso não está compreendido aqui no artigo 14º, porque esse empréstimo, por exemplo, para um outro país, não é um benefício de natureza tributária. O artigo 14 só fala de benefício de natureza tributária, incentivo ou benefício, tá bom? Da qual decorra de renúncia de receita, então ele trata basicamente desse tipo de renúncia de receita, né? De renúncia de receita tributária, não de empréstimo que o governo fez, entre outras receitas, não, é só tributária. Né? Tanto que a renúncia de receita ele é conhecida, né? Dentro da dentro da doutrina, né? Como gasto tributário. Deverá estar acompanhado, então aqui vai estabelecendo os requisitos para que o governo conceda renúncia de receita. Tem que estar acompanhado da previsão trienal, que é essa estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos 2 seguintes. Então, quando o governo quiser conceder um benefício, ele tem que fazer essa previsão trienal. Exatamente para comprovar que essa renúncia não vai desequilibrar o orçamento, nem no ano que ela vai entrar em vigor, nem nos 2 seguintes, que o município tem como sustentar essa previsão, o ente tem como sustentar essa previsão a curto prazo. Atender o disposto, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Então a Lei de Diretrizes Orçamentárias pode estabelecer qualquer outra regra, e aí também há pelo menos uma das seguintes condições. Então não são as 2, tá, gente? Pode ser pelo menos uma dessas para conceder renúncia. Ó. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita na lei orçamentária. Então aquela questão, quando o governo fez a previsão da receita, ele já tinha considerado que não ia fazer, que não ia ter essa arrecadação, porque ele já ia conceder essa renúncia. E também, e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Ou seja, é aquela outra questão, né, que não pode comprometer as metas fiscais. Então, toda vez que o governo for conceder um ato que vai resultar em renúncia de receita, ele tem que ter essa estimativa de 3 anos, atender a LDO, né, ou demonstrar, né, fazer essa demonstração que essa renúncia foi considerada na previsão da receita, então ela não foi computada como na previsão da receita e de que não afetará as metas fiscais. Ou, né, porque aqui também pode ser uma coisa ou outra, ou está acompanhadas de medidas de compensação no período mencionado. Mas essas medidas de compensação só pode ser por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
Então, gente, nesse caso, tá? Só para a gente alertar aqui, o governo não pode falar assim, olha, eu vou abrir mão de uma parcela do IPVA, né? Alguns carros vão ser isentos aí do IPVA. Mas, em compensação, eu vou vender vários imóveis que vão compensar essa não arrecadação de receita com IPVA. Isso pode? Isso é uma medida de compensação válida? Não. Exatamente porque o dispositivo fala em que somente aumento de receitas proveniente de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Tem que ser uma receita permanente, não pode ser venda de bens. Tem que ser uma receita permanente. Então teria que ser assim, olha, vou reduzir, vou conceder isenção do IPVA, mas essa perda de arrecadação vai ser compensada com aumento da arrecadação do ICMS proveniente do aumento de alíquota. Aí tá certo, porque ele está aumentando um imposto e reduzindo o outro. Então ele vai acabar tendo ali um equilíbrio, uma compensação. Então não pode ser qualquer receita que possa ser usada como compensação, somente aquelas provenientes de elevação de alíquota, ampliação da base, como a gente está visualizando aqui, né? Aumento da receita proveniente de elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Perfeito? Então, ó, parágrafo 1º, nesse artigo ele é tão detalhado, no parágrafo 1º ele fala assim, ó, que a renúncia de receita, então ele diz inclusive quais são os atos que geram renúncia de receita: anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral e alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que implique em redução discriminada de tributo ou contribuição e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Então, gente, até no nosso material tem aí os conceitos, né? Isso é mais direito tributário. Eu não vou entrar aqui em aspectos ligados a o que é anistia, remissão, subsídio, né? Crédito presumido. Né? Lembrar que o que mais cai em prova, mais enrola os alunos, não é qualquer isenção, quando for isenção, não é qualquer isenção, é só isenção em caráter não geral, ou seja, né? Por exemplo, o governo vai conceder uma isenção para todas as empresas do ramo de tributos do ramo automotivo. Isso é uma isenção em caráter geral, então não entraria nesse conceito. Agora, o governo vai conceder isenção para a Volkswagen. Aí, nesse caso, é uma isenção em caráter não geral. Aí entraria no conceito de renúncia, tá bom? Alteração de alíquota também tem que tomar cuidado. Não é qualquer alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo. Então tem que ter cuidado. É só aquelas alteração de alíquota ou base de cálculo que implique em redução discriminada de tributos e contribuições, porque pode, né, a alteração de alíquota pode ser para mais, a modificação da base de cálculo pode aumentar a arrecadação ao invés de reduzir, é só se for redução. E lembrar que a isenção é só em caráter não geral, não é qualquer isenção, tá bom? Então, e os outros itens, se vocês quiserem saber mais o que é uma anistia, remissão, subsídio ou crédito presumido, é só dar uma lida na apostila, como eu falei, são temas mais associados aí ao direito tributário. Então, quando o governo vai conceder esses atos, tem que obedecer todos aqueles requisitos. Ó, se o ato de concessão, parágrafo 2º, tá, gente? Se o ato de concessão, ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso 2, o benefício entra em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Então, quando ele fala aqui no inciso 2, é quando for, por exemplo, for colocado como equilíbrio, né? Medidas, na verdade, medidas de compensação. Como a gente visualizou, né? Quando a gente falar no inciso 2, medidas de compensação, são aquelas provenientes de aumento de receita. Então, quando for decorrente de medidas de compensação proveniente de aumento de receita, o que tem que ser feito? Primeiro, o governo tem que aumentar a receita, para depois ele conceder lá o benefício fiscal. Então, naquele caso do ICMS, primeiro ele tinha que aumentar a alíquota do ICMS, para depois conceder a isenção do IPVA, né, que é o exemplo que eu dei, tá bom? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado aí nessas questões. Então, cuidado, isenção em caráter
geral não é considerado renúncia, só isenção em caráter não geral, e alteração de alíquota e base de cálculo só se for redução. Se for aumento, não entra como renúncia. Perfeito? Então tem que ficar atento a isso. Então só para a gente entender, né, visualizar melhor esses casos de renúncia de receita, é importante lembrar que é só renúncia de receita tributária. Então não é qualquer renúncia de receita, né, como aquele caso do empréstimo para a Venezuela que o governo anistiou, perdoou. Não, isso não entra, só regra para renúncia de receita tributária. Então, para que seja concedido obrigatoriamente, tem que ter essa previsão trienal, que é esse impacto orçamentário financeiro no exercício que vai entrar em vigor os 2 subsequentes, e atender uma dessas duas, é uma coisa ou outra, pode ser até as duas, mas aqui no caso ele pede uma coisa ou outra pelo menos. Então que a renúncia foi considerada na receita estimada e que não afetará as metas fiscais, ou estabelecer medidas de compensação. Mas é importante sempre lembrar que essas medidas de compensação, né, só pode ser proveniente, né, do aumento de receita tributária. Então é só se for, ou contribuição. Então só se for aumento de alíquota, ampliação da base de cálculo, né, não pode ser aquele caso lá da venda de bens para compensar uma isenção de anistia, uma renúncia de receita proveniente de uma isenção, uma anistia, um subsídio, tá? Então funciona assim. Então ficar atento a esses requisitos para concessão de atos classificados como renúncia de receita, perfeito? Então ficar bem atento a essas questões. E no final, né, para finalizar esse dispositivo, a gente tem algumas observações que estão no parágrafo 3º. Por exemplo, as alterações de alíquotas, né? Na verdade, o parágrafo 3º fala que a regra do artigo não se aplica, então tem algumas exceções. As alterações de alíquota dos impostos previstos, dos incisos 1, 2, 4 e 5, que são exatamente esses impostos aqui, são os impostos parafiscais. Que são impostos parafiscais? Que além de, claro, né, ter a função de arrecadar, eles também são usados como medidas de política econômica. Então, por isso que eles ficam fora. Então, quais são esses impostos? É o imposto de importação, o II, né, o imposto de exportação, IE, o imposto sobre produtos industrializados, IPI, e o imposto sobre operações financeiras. Então, por eles serem utilizados, né, para fins de alavancamento, muitas vezes, da economia, o IPI, por exemplo, imposto de importação, muitas vezes a alíquota é ampliada exatamente para evitar que alguns bens sejam importados ao invés de ser consumidos de empresas nacionais, então tem que aumentar o imposto de importação ou reduzir muitas vezes porque falta produto aqui no Brasil, desses que devem ser importados. A mesma coisa acontece com a exportação, tá? IPI e IOF. Então, II, IE, IPI e IOF, que são os impostos parafiscais, eles não precisam observar as regras sobre renúncia de receita. Cuidado, tá, gente? Para isso cair muito em prova. Vai falar assim, para reduzir a alíquota do imposto de renda, do imposto de importação, tem que ter medidas de compensação. Falso, porque esses impostos são parafiscais, não precisa de atender essas regras. E também não se aplica quando o cancelamento do débito tiver montante inferior ao dos respectivos custos de cobrança, né? Tu imagina que o governo vai cobrar, para cobrar um crédito de receita tributária de R$1.000, ele tem que gastar R$5.000. Então, nesse caso, né, o custo-benefício daquela arrecadação, efetivamente, ela não vale, não compensa. Então, nesse caso específico, o governo tem que, pode, né, renunciar àquela receita sem isso precisar de atender aquelas regras, tá bom? Então, ficar atento aí a essas exceções, porque tu sabe como é que é a exceção. É muito cobrado em prova, beleza? Então, pessoal, a gente finalizou aqui os artigos relacionados à receita. É importante esse artigo 14, é fundamental, cai muito em prova. Então já sabe que o governo tem que fazer aquela previsão trienal, que é aquela estimativa
né, do ano que vai entrar em vigor nos 2 subsequentes e atender a LDO, claro, também tem que atender a LDO, que pode ter alguma regra, e ele tem que também atender uma dessas regras, ou comprovar que aquela renúncia de receita foi considerada na previsão da receita que não afetará as metas fiscais, ou estabelecer medidas de compensação. Mas quando for medida de compensação, lembrar que não pode ser qualquer medida, somente aumento de receita tributária, decorrente de elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo. E lembrar também, né, gente, que tem as exceções. Então, essas regras não se aplicam para os impostos parafiscais, II, IE, IPI e IOF, e também quando a relação custo-benefício da cobrança seja desvantajosa. Então, ficar atento a esses detalhes, que são exatamente esses detalhes que caem em prova. E lembrar que dentro desse conceito de renúncia de receita, é só para as receitas de natureza tributária, né? Então, lembrar lá daqueles atos, né? E lembrar que não é qualquer isenção, por exemplo, que é considerado receita tributária, renúncia de receita tributária, somente as isenções em caráter não geral. Isenção em caráter geral não é considerado renúncia de receita. A mesma coisa vale para modificação da base de cálculo ou alíquota, só se houver, só se provocar redução do tributo, se provocar aumento não é renúncia de receita. Então ficar atento a esses detalhes. E qualquer benefício fiscal, tá, gente, que é concedido, por exemplo, jogadores da Copa do Mundo entraram no Brasil e aí, em decorrência eles ganharem a Copa do Mundo, tudo que eles trouxeram de produtos importados não serão tributados. Isso é um benefício fiscal, né, para aquelas pessoas, então, consequentemente, tem que entrar na regra do artigo 14, perfeito? Então, ficar atento a esses detalhes e esses detalhes iniciais aí dos primeiros, né, que são os mais difíceis, né, porque a gente está fazendo a introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal nesses primeiros 14 artigos específicos aí da LRF.